Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter uma aula de logaritmos, onde a gente vai passar pela definição e falar de algumas consequências diretas dela e também falar das principais propriedades que a gente tem no logaritmo. Você quer aprender? Então vem comigo. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente tem que entender o que seria propriamente dito o logaritmo. O logaritmo, a função logaritmo, ela é a função inversa da exponencial. Então toda vez que você tem um log, você consegue escrever isso numa forma exponencial, tá? Antes de a gente fazer isso, é legal a gente entender que cada um desses termos ele tem um nome. Esse Azinho a gente fala que é o logaritmando. E esse carinha aqui é a minha base do meu logaritmo. Isso aqui é o logaritmo, tá? Logaritmando, base e logaritmo. Como é que a gente tem quando eu tenho um logaritmo, como é que eu escrevo isso aqui na forma exponencial? Tem uma transformaçãozinha que a gente faz, ó. E é assim que a gente vai fazer, ó. Esse elevado a esse é igual a esse. Só lembrar do ciclo, ó. Esse elevado a esse é igual a esse. B elevado a C é igual a A. Aqui eu tenho o meu logaritmo na forma... Aqui eu tenho uma expressão na forma de logaritmo. Aqui eu tenho na forma exponencial. Tranquilo? O logaritmo, consigo vir para a forma exponencial, consigo vir para o logaritmo. Como é que eu faço para ir da forma logaritma para a forma exponencial? Base elevado a logaritmo é igual a logaritmando. Esse é igual a esse elevado a isso. Isso aqui já me dá para resolver vários tipos de problemas. Por exemplo, se eu te perguntar quanto que é log de 8 na base 2. Se eu te perguntar quanto vale esse cara, o que você vai fazer? Eu não sei quanto que vale, vou chamar de x. Vou aplicar a definição. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, vou chegar numa parada dessa, ó. 2 elevado a x é igual a 8. Quando eu chego nessa forma, eu tenho uma equação exponencial. E uma equação exponencial, a maneira que eu tenho para resolver é conseguir igualando as bases. Então, se isso aqui eu consigo escrever o x, o 8 eu vou tentar escrever numa potência de 2. Seria o 2 elevado ao cubo. Tranquilo? Olha lá, se eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo, x é igual a 3. Tranquilo? Mas isso aqui não vai me ser o suficiente, porque eu posso te perguntar quanto que é o log de 5 na base 2. Se a gente for usar a mesma ideia, a gente vai ver que, vou chamar isso aqui de y, sei lá, 2 elevado a y é igual a 5. 2 elevado a y é igual a 5. Para isso aqui, a gente vai ver, na verdade, que o 5 a gente não consegue escrever como uma potência de base 2. Então, para esse tipo de caso, a gente vai usar as propriedades. Na verdade, o log de 5 na base 2 já é um número, é um cara irracional, mas isso aqui é um número que ele existe. Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho um logaritmo, a definição eu consigo passar para a forma exponencial. A gente tem que lembrar de algumas coisas lá da função exponencial para a gente entender no logaritmo, que é a condição de existência. O logaritmo, para existir, ó, esse cara é a base da exponencial. Se você lembrar lá na função exponencial, essa base, ela sempre é maior que zero e também essa base não pode ser 1. Tranquilo? Logaritmo, a base do logaritmo é sempre positiva e diferente de 1. E a mesma coisa o logaritmando. O logaritmando é o resultado de uma exponencial. E o resultado de uma exponencial é sempre positivo. Então, no logaritmo, a gente tem essa condição de existência. Logaritmando maior que zero, base também maior que zero, mas ela não pode ser 1. Tranquilo? Foi? A gente tem algumas consequências diretas dessa parada, que é o que eu vou colocar aqui, ó, algumas consequências. A primeira é quando eu tenho log de A na base A. E quando eu tenho log de 1, em qualquer base,
que não seja o próprio 1, porque a base tem que ser diferente de 1. Log de A na base A sempre é igual a 1. Sempre que meu logaritmo é igual a base, esse log vai valer 1. E log de 1 em qualquer base vale 0. Isso aqui a gente consegue demonstrar pela definição. Tranquilo? E agora a gente também vai ver algumas propriedades. A primeira propriedade, vou escrever isso aqui um pouquinho mais para cima, para a gente conseguir colocar a propriedade aqui. Log de 1 em qualquer base é sempre 0, tá? Isso aqui é importante. São consequências da definição. Agora a gente vai falar de algumas propriedades. A primeira propriedade é quando eu tenho um log do produto. O log do produto eu posso escrever como log do primeiro na base C mais log do segundo na base C. Log do produto eu posso abrir no log da soma. Tranquilão? Log da divisão. Log de A na base C menos log de B na base C. Produto, soma. Divisão, subtração. Tranquilão? Quando eu tenho uma potênciazinha aqui, ó, isso aqui é a regra do peteleco. Esse cara, eu posso passar ele para cá multiplicando. Então isso aqui vai virar 1B, o B passou multiplicando, log de A na base C. Cara, isso aqui a gente vai usar direto em equações, em funções exponenciais. A gente vai usar muito esse cara, porque a gente tem esse artifício do expoente virar um produto. A gente vai ver que a gente vai usar isso bastante, tá? E se você reparar, todos os caras que a gente está trabalhando aqui, as propriedades, os logaritmos estão na mesma base. Então, trabalhar com um log que não está na mesma base sempre vai ser um problema. E quando eu tenho um log que não estão dois logaritmos que não estão na mesma base, a gente consegue converter eles para que a gente consiga escrever todo mundo na mesma base, que é o que a gente chama de mudança de base. Eu tenho um log de A na base B. Quero escrever esse cara numa base qualquer, numa base C qualquer. Esse cara fica sendo log de A na base que eu quero, base C, sobre o log de B na base que eu quero. Isso aqui é a famosa mudança de base. Beleza? Vamos lá então, olha só. Questãozinha clássica de logaritmo. Ele te dá o log de 2, ele fala que é A, e o log de 3 ele fala que é B. Lembrando que sempre que eu não escrevo a base, eu tenho um log na base 10, tá? Ambos os logs estão na base 10. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho aqui, o primeiro problema que eu tenho é o seguinte. Ele me pede o log de o log de 135 na base 1,5. Então, eu tenho um problema de base. As informações que eu tenho estão na base 10 e ele quer um log na base 1,5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a base dessa parada. Eu tenho um log na base 1,5, vou mudar isso aqui para a base 10, tá? Porque eu tenho as informações na base 10. Então, olha só, para isso a gente tem que lembrar da mudança de base, 135 na base 1,5. Lembrando, ó, propriedade, na verdade a mudança de base é log de 135 na base que eu quero, no caso é a base 10, sobre o log de 1,5. Acabou. Tenho um log na base 1,5, tenho dois logs na base 10. Tranquilo? Mudança de base. Primeira coisa que eu vou fazer agora é escrever esses caras um pouquinho melhor. Log de 135, posso fazer isso aqui, ó. Se tu não consegue fazer direto, pega 135 e fatora. Dá para eu dividir por 3. 45. Por 3 de novo. 9. Na verdade, por 3 de novo aqui dá 15, né? Por 3 de novo. 5 por 5, 1. Não é isso? Então, ele é 3 ao cubo vezes 5. Então, 135 eu posso escrever como 3 ao cubo vezes 5. Beleza? 1,5, vou usar a malandragem, vou escrever como 15 dividido por 10. Né? 15 dividido por 10, 1,5. Beleza?
Dá uma apagadinha aqui. Então vamos lá, ó. Aqui aparece um produto. Produto, lembrando, ó, propriedade, produto. Produto vira soma. Opa, produto, soma. Log de 3 ao cubo mais log de 5. Vê se está comigo aqui. Foi? Olha só. Log de 15 sobre 10. Divisão, subtração. Log de 15 menos log de 10. Até que foi? Vamos vir para cá. Aqui, ó, posso usar o peteleco, ó. Vem para cá. 3 log de 3. Opa, já apareceu alguma coisa que eu sei. Log de 3 eu sei que é B já, mas guarda aí. O 5 tem a malandragem, olha só. O 5, escreve o 5 como 10, ó, o 5 como 10 sobre 2. 10 sobre 2 dá 5. Por que isso aqui vai me ajudar? Porque eu posso escrever, ó, vou devagarinho. Log de 10 dividido por 2. Deixa assim. Aqui, log de 15. 3 vezes 5, né? O 15. Log de 3 vezes 5. Deixa assim, ó, 15. E o log de 10, deixa o log de 10 mesmo. Não vou fazer nada. Vamos lá, por que eu escrevi esse cara assim? Depois eu substituo 3 log de 3. Log de 10 menos log de 2. Mais log de 10 menos log de 2. Log de 3 mais log de 5. Produto vira soma. Log de 3 mais log de 5. Mais o log de 5 eu acabei de fazer aqui agora. Esse cara aqui é o log de 5. Esse carinha aqui é o log de 5. Então, vou usar ele aqui já de novo, ó. Mais log de 10 menos log de 2. Isso aqui é só o log de 5. Menos log de 10. Até que foi? Ó, já dá pra gente, ó. Log de 10 com menos log de 10. Acabou. Vamos substituir agora que eu tenho. 3 log de 3 mais log de 3, ó. Eu sei que é B. 3B. Log de 10. Lembrando, aqui a base é 10, não esquece. Log de 10 na base 10, logaritmando igual a base, 1. Passa a parada aqui. É 1. Log de 2 é A. Sobre log de 3, B, menos log de 2, que A. Essa aqui é a minha resposta correta. Resposta correta, letter I, né? Letra. Vamos lá, questãozinha da FUVEST, ó. Log de B na base 2 menos log de A na base 2 é igual a 5. Ele quer o valor do quociente B sobre A, tá? Aqui, ele me deu essa parada, ó. Log de B na base 2 menos log de A na base 2 é igual a 5. A gente está muito acostumado a usar as propriedades no sentido de ida. Mas, na verdade, são uma igualdade. Vale a ida e vale a volta. Então, log da divisão vira subtração. E log da subtração eu posso voltar para uma divisão. Isso aqui, vê se faz sentido. Eu posso escrever isso como log de B dividido por A. Tudo isso na base 2. Isso aqui é igual a 5. Se você aplicar a propriedade divisão vira subtração, eu volto para esse cara. E por que isso me ajuda? Porque ele quer saber exatamente B sobre A. Se eu aplicar a definição, ó, definição, esse elevado a esse é igual a esse, tu vai chegar numa parada dessa, ó. 2 elevado a 5 é igual a B sobre A. Que é exatamente o que ele está perguntando, né? O valor B sobre A. 2 elevado a quinta, essa parada aqui é igual a 32. Resposta correta, letra C de casa. Tranquilão? Vamos lá, olha só. Questãozinha de equação logaritmo agora.
eu tenho essa equação. Vamos reescrever ela aqui, ó. Log de 4 menos x na base 2 igual a log de x mais 1 mais 1. Tudo na base 2. Olha só. Qual é a estrutura que a gente tem que chegar na equação logarítmica? Equação logarítmica, a gente quer chegar nessa estrutura. Log de A na base B igual a log de C na base B. Se eu tiver dois logaritmos, não a mesma base, eu posso afirmar que os logaritmandos são iguais. Então eu tento chegar nessa estrutura. Log de alguma coisa igual a log de alguma coisa. Ou log de alguma coisa, A na base B, igual a um número X, por exemplo. Porque aí tu aplica a definição. Esse elevado a esse é igual a esse. São então as duas maneiras que a gente tem para resolver o log. Tá? Equação logarítmica. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar esse cara e vou passar ele para cá. Log de 4 menos x na base 2. Veio negativo, né? Log de x mais 1, também na base 2. Isso aqui é igual a 1. Por que eu quis fazer isso? Porque aqui aparece uma subtração de log. E a diferença de log eu posso escrever como uma divisão. De novo, ó. Log de 4 menos x sobre x mais 1. Tudo isso na base 2. Essa parada é igual a 1. Tranquilão? O que a gente pode fazer? Definição. Esse elevado a esse é igual a esse. 2 elevado a 1 é igual a 4 menos x sobre x mais 1. 2 elevado a 1 é 2, né? Vamos multiplicar cruzado? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Vou botar isso aqui melhor. 2, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, ó, vou multiplicar por 2 aqui já. 2x mais 2, ó, já fiz distributiva. 2x mais 2 é igual a 4 menos x. Beleza? Letra para um lado, número para o outro. Esse cara veio para cá positivo. 2x mais x. Tranquilo? O que vai dar aqui? Do outro lado, número para o outro. 4 menos 2. Isso com isso. 3x igual a 2. Passei dividindo 3. 2 terços. 2 terços é 0, alguma coisa. Não quero nem saber quanto que é. É 0, alguma coisa. Ele quer saber qual é o intervalo que ele está. Entre menos 2 e 1. Esse cara aqui, ele é maior que 0 e menor que 1. Logo, está no intervalo entre 0 e 1. Resposta correta, letra C de casa. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Trabalhamos a definição, algumas propriedades e trabalhamos também algumas questões. Beleza? Então agora eu peço uma coisa para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e também compartilhe para que ele possa atingir mais e mais pessoas. Tranquilão, pessoal? Um beijão e até a próxima.